Romanos capítulo 12. Todos abriram? Se você abriu, diga amém. Original, né? Diz assim, já. Diz o seguinte: portanto, irmãos, vamos lá? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Até aí. Eu queria que a gente fizesse um trato. Eu vou expor o capítulo 12 de Romanos hoje, e eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, e a gente vai vendo parte a parte. Então, o começo do capítulo 12, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. E é interessante que Paulo começa esse capítulo dizendo portanto. Ninguém começa nada dizendo portanto, né? Imagina, você conhece uma pessoa e fala: oi, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem, como vai? Portanto. Ninguém faz isso. Portanto, é uma partícula quando eu vou concluir um pensamento. E qual é o pensamento que Paulo vai concluir? Romanos 12 é muito importante porque ele vai concluir o pensamento de uma lógica de raciocínio de 11 capítulos. Então vamos relembrar o livro de Romanos. Romanos capítulo 1 começa com Paulo se autodenominando o escritor dessa carta, né, como o servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enfim. Mas aí o capítulo 1 ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: olha, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o quê, gente? O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê em Cristo Jesus. Então o começo de Romanos é sobre a exposição de um evangelho que é o poder de Deus. Só que depois Paulo começa uma linha de raciocínio para explicar o que é esse evangelho. Presta atenção. Então ele começa dizendo no capítulo 1, falando sobre toda a depravação da humanidade, todo o pecado que a humanidade vive, e começa citando inúmeros pecados que a nossa sociedade tem vivido. E aí no capítulo 2 ele vai dizer que em meio a todo esse pecado existe um juízo de Deus sobre a vida de todos aqueles que vivem sob o domínio do pecado. Romanos 3, ele vai dizer o seguinte: apesar desse juízo, além desse juízo, Romanos 3, 23 vai dizer que todos pecaram e estão o quê, gente? Destituídos da graça de Deus. Então todos pecaram, todos vivem na abominação do pecado, existe um juízo de Deus para o pecado e todos pecaram. Só que aí Romanos 4 começa a mensagem de esperança. Romanos 4 começa a dizer que houve um cara chamado Abraão, que apesar de todos os seus pecados, ele foi justificado pela fé. E aí em Romanos 5, essa palavra de promessa se estende também à igreja quando ele diz: tendo sido, pois, nós justificados também pela fé em Cristo Jesus. Por isso temos paz com Deus. E aí o Romanos 6 vai dizer que essa justificação se dá por causa da vida de Cristo Jesus em nós. Então, se o pecado entra no mundo e traz morte para todos nós, Cristo entra na história da humanidade e traz o que para todos nós? Vida. Só que em meio à justificação que se dá a partir de Cristo Jesus, Romanos 7 vai dizer uma coisa. Romanos 7 vai começar a falar sobre a luta que nós, que fomos justificados desse mundo depravado, a luta que nós vivemos contra o pecado. E aí Paulo vai dizer que carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E quando você acha que vai perder essa luta contra a carne, aí vem Romanos 8. E Romanos 8 vai dizer: olha, mas nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos ajudar a poder dizer, que em meio às tribulações, em meio às adversidades, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí, quando eu vejo que eu tenho essa nova esperança, que eu sou justificado de todos os meus pecados por meio de Cristo Jesus, e aí eu vejo que eu tenho o Espírito Santo, e por causa desse Espírito Santo eu posso lutar contra o pecado. Romanos 9, 10 e 11 vai falar que tudo isso, gente, não aconteceu porque eu quis, porque eu deliberei em meu próprio coração que eu quero servir a Deus. Romanos 9, 10 e 11 vai dizer que tudo que Deus fez em nossa vida, Ele fez por causa de sua soberana graça e por causa de sua soberana misericórdia e, portanto, entendeu? Aí a gente chega no portanto. E aí, gente, em meio a tudo isso, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de quem? De Deus. Que misericórdia? A misericórdia de que, em meio a uma sociedade depravada, Ele envia seu Filho Jesus, e por meio do seu Filho Jesus eu sou justificado, e aí Ele me dá o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a morar dentro de mim. Tudo isso acontece por sua graça, e é por causa dessa misericórdia que aí a gente começa a viver uma vida diferente. Na verdade, gente, Romanos de 1 a 11
ele fala de algo que a gente chama de ortodoxia. Né? Doxa vem de opinião, verdade, orto de uma coisa correta. Né? Por isso que aquele dentista malvado que coloca aparelho em você é ortodontista. Né? Ele vai deixar seus dentes orto. Né? Então, corretos, alinhados. Então, ortodoxia é basicamente Romanos 1-11. Romanos 1-11, gente, é um manual de teologia cristã. Se você quer entender o poder do Evangelho, se você quer entender o poder do Evangelho que muda vidas, tudo isso está explicado onde? Entre Romanos 1 e Romanos 11. Só que aí ele começa em Romanos 12 a entrar em outra linha. Agora que você já conhece toda essa ortodoxia, a gente começa agora a falar de uma ortopraxia. Paulo sai de um evangelho teórico e entra no capítulo 12 em um evangelho prático. Portanto, agora que você sabe tudo isso, agora, pela misericórdia de Deus, eu rogo para que você faça alguma coisa. Vamos ver o que é que ele diz. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Se eu fosse colocar em uma frase a pregação de hoje, eu diria o seguinte: encontrando a vontade do Senhor em nossas vidas através da restauração dos nossos relacionamentos. Romanos 12, gente, ele vai começar a falar de todos os aspectos dos relacionamentos da nossa vida. Quando a gente estuda um pouquinho de sociologia, vê que o homem é um ser social. Né? Por isso que ali naquele filme Náufrago, vocês já assistiram Náufrago? Né? Daquele cara que... Eu só não sei porque se chama náufrago, porque não naufragou, caiu de um avião. Né? Vocês já viram isso? Eu não sei quem traduz esses filmes. E aí ele começa a viver sozinho, aí ele pega uma bola, o Wilson. Vocês já viram? Wilson, meu Deus, o Wilson. Porque, gente, nós somos seres sociais, a gente precisa de pessoas ao nosso redor. Entende? A gente precisa ter pessoas ao nosso redor. Nós somos seres relacionais, nós vivemos a partir de relacionamentos. E aí, a restauração que Deus quer fazer em nossa vida a partir de Romanos 12, é quando ele vai falar sobre 5 relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia. O primeiro relacionamento que eu vou falar é sobre o nosso relacionamento com Deus. O segundo relacionamento é o nosso relacionamento conosco. O terceiro relacionamento é o nosso relacionamento com a igreja. O quarto é o relacionamento com o próximo. E o quinto é o nosso relacionamento com nossos inimigos. Romanos 13 ainda fala sobre o nosso relacionamento com o Estado, mas hoje eu vou me deter em Romanos 12. E aí o texto ele começa a falar da ponte da pirâmide da nossa vida, que é o nosso relacionamento com quem? Com o Senhor. Portanto, irmão, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que entregais os vossos corpos ao Senhor em sacrifício vivo, puro e santo. Vivo, santo e agradável a Deus. Aí você vai dizer, Tiago, a vida cristã, primeiro, é um sacrifício, ok? Vida cristã, gente, é vida de sacrifício, é uma vida de andar contra a ordem desse mundo, é uma vida de viver valores diferentes desse mundo. A vida cristã é uma vida de sacrifício. Só que os sacrifícios da vida cristã, primeiro, tem que ser sacrifício vivo. Se lembra aquele pessoal, eu não sei se existe ainda hoje, mas se convertia ao catolicismo, normalmente na Idade Média, e virava monge, né? E aí eles eram monges, recebiam a verdade do Evangelho, se convertiam, e aí iam viver nos mosteiros trancados, né? Ah, não, eu preciso viver a verdade do Evangelho aqui. Viver como um monge, gente, é um sacrifício? É um sacrifício vivo? Não. Porque um sacrifício vivo é um sacrifício onde a minha vida é entregue a Deus em prol, como um instrumento de vida para os outros. Então, a partir do momento que eu recebo a verdade do Evangelho e me tranco dentro de um quarto e vivo isoladamente a verdade desse Evangelho, esse meu sacrifício é morto, porque esse meu sacrifício ele não traz vida a ninguém. A segunda forma de sacrifício é que o sacrifício seja santo. Aí você vai dizer, Tiago, tem como viver um sacrifício a Deus sem ser santo? Tem. Um cara chegou para mim, um jovem, e fez, Tiago, eu estou aí atrás de uma bênção e tal, e aí eu estou fazendo um jejum. Que bênção, meu irmão, fazendo jejum, né? Vamos, compartilha aí a fé, você está jejuando o quê? Açaí? Né? O quê? Aí ele fez, não, eu estou jejuando masturbação. Eu fiz, meu querido, isso é obrigação sua, isso não é sacrifício. É que nem se eu estivesse dizendo, gente, eu estou jejuando, viu? Por 40 dias vou jejuar o adultério.
né? Ou por 40 dias eu não vou matar ninguém. Vou ficar trancado em casa sem matar ninguém. Não, gente, isso é obrigação. Sacrifício tem que ser sacrifício santo, sacrifício que é de acordo com a palavra do Senhor. Sacrifício onde mostra verdadeiramente uma vida com o Senhor. Só que aí o terceiro ponto é o mais complicado, porque o terceiro ponto diz, vamos lá, minha vida de adoração a Deus, que é o meu culto racional, primeiro é uma vida de sacrifício vivo, depois sacrifício santo. Para o sacrifício ser vivo, a minha vida tem que ser uma vida como instrumento de vida para as outras pessoas. Meu sacrifício ser santo, a minha vida precisa ser uma vida que condiz com as Escrituras. Agora, para a minha vida ser um sacrifício agradável a Deus, aí é onde a coisa fica mais difícil. Porque aí vem aquela discussão, meu Deus, será que eu estou te agradando ou não? Já viu isso? Porque, gente, às vezes para um comprar uma casa é pecado, para outro não, né? Você está sem dinheiro, acabado, devendo, aí você quer comprar uma casa na praia. Isso não é agradável a Deus. Mas você tem condições, está precisando e tal, compra, é agradável a Deus. Entende que existe uma linha de agradar ao Senhor, que nesse momento a gente precisa entender um pouco mais para chegar lá. Mas aí é o que vai dizer as Escrituras. Entregue a sua vida a Deus, ofereça-se a sacrifício a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto que, gente? Racional. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Gente, como é que eu descubro a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Não me amoldando nesse mundo e me transformando pela renovação de quê? Da minha mente. Da minha mente. O que muitas vezes a gente precisa saber, uma vez uma irmã chegou para mim e fez, Tiago, estou em campanha. Em período de campanha, isso é o quê? É o quê? Vereador, minha irmã? Não, Tiago, estou numa campanha aí de luta com Deus. Rapaz, eu acho meio difícil tu ganhar, viu? Não é nada não. Mas diga aí, meu irmão, o que foi aí? Não, eu estou orando aí a Deus para ver se eu começo um relacionamento aí com um irmão ou não. Meu irmão, me conta aí, que aí talvez eu possa lhe ajudar, né? E tal, para você não passar aí esses 40 dias orando por isso. Diga aí o que é, conta a benção. Conta as bênçãos. Aí ela fez, não, Tiago, a história é muito grande e tal. Não, pô, conta aí uma parte. Ela, pronto, eu vou começar da parte que ele se divorciou. Aí eu fiz, não, estou com tempo, comece de antes, que eu posso lhe ajudar, né? Vamos entender melhor a situação. Será que esse casamento dele tem restauração? Será que, como foi esse divórcio? Vamos entender melhor, vamos entender se isso é agradável a Deus, porque talvez ele seja um homem de Deus, mas não seja um homem de Deus para você, seja um homem de Deus ainda para sua esposa. Para a esposa dele, né? Então vamos entender melhor. O que precisa, gente, é que às vezes a gente transformou o evangelho às vezes em um jogo de sorte às vezes. A gente transformou o evangelho em uma espiritualidade tão grande. Eu já contei essa história, mas é porque eu sempre me lembro dela. Uma vez eu estava cortando cabelo, aí tinha uma irmãzinha aqui do meu lado. Aí eu cortando o cabelo, conversando com o cabeleireiro é bicho que conversa, né? Então eu lá e tal, conversando com ele, aí a irmã fazia... Sim, Senhor. Oh, Senhor lindo. Amém. Rapaz, que comunicação é essa? Sim, Jesus. Tu és tremendo. Rapaz, que linha com Deus. Se fosse Tim, tinha caído. Mas esse negócio essa comunicação é boa mesmo. Aí eu sei que, do nada, essa irmã, eu acabo meu cabelo, ela já estava lá um bom tempo. Aí ela vai, né, para ser atendida. Do nada, quando ela vai indo, ela faz, sim, Senhor. Aí se volta e vai embora. Aí a irmã, não vai cortar o cabelo mais não? Não, Deus acabou de me dizer para eu cortar amanhã. Eu falei, gente, que espiritualidade é essa? Que forma é essa de sair encontrando a vontade de Deus numa espiritualidade que às vezes passa por cima da Bíblia? Passa por cima da Bíblia, quer conhecer a vontade do Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, quer saber entregar a sua vida como um sacrifício que agrada ao Senhor, transforme-se pela renovação da sua mente. Quando Josemar fala da importância da escola bíblica, gente, é demais.
É demais, porque às vezes o que a gente precisa é parar de comer o leitinho, sabe? E começar a experimentar verdades mais profundas do Evangelho. É isso que a gente precisa, mas aí às vezes a gente vive um Evangelho, né? Não, já aprendi demais e tal, já está bom e tal, aí, enfim. Nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento onde eu entrego a minha vida como um sacrifício, vivo, santo e agradável ao Senhor. Essa, gente, é a ponta da pirâmide. Só que existe um coração batendo aqui nesse capítulo. O coração que bate nesse capítulo é o versículo 2, quando ele vai dizer que é dessa forma que você vai encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque esse é o coração do Evangelho, esse é o coração do cristianismo. Um coração que bate e que acorda todos os dias dizendo: Deus, eu não quero seguir pelos meus caminhos, mas eu quero seguir segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, Deus, o coração que bate dentro do meu peito é um coração que bate desejoso, Pai, de te servir e de seguir pelos seus caminhos. Essa, gente, é a verdade maior do cristianismo. Essa é a verdade da vida cristã. Você pode saber Romanos de 1 a 11 inteiros. Se você seu coração não palpitar pela verdade de Romanos 12:2, não palpitar pela vontade de dizer: Deus, eu quero isso, Senhor, mas se pela renovação da minha mente eu entender que o que o Senhor quer para mim é isso aqui, eu vou. Porque o coração que bate ao meu relacionamento com Deus, o coração que palpita no meu peito, é um coração que quer, um coração que busca cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Isso é o coração do cristão, isso é o que é ortopraxia, isso é vida com Deus. É isso que a gente precisa, gente. E esse coração que bate de fazer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, ele começa com o nosso relacionamento com o Senhor. É a ponta da pirâmide. É a ponta da pirâmide. Entregar minha vida todos os dias a Deus. Deus, eu quero viver uma vida de sacrifício ao Senhor. Esse sacrifício tem que ser vivo, tem que ser santo e tem que lhe agradar. Só que aí a gente entra em relacionamentos que nós temos que transcendem o nosso relacionamento com Deus. A base principal, meu relacionamento com Deus. Daí surgem meu relacionamento em outras esferas. E aí a gente entra no versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Não, você não entendeu não, vou ler de novo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Meu amigo, rasga teu livro de autoajuda tudinho agora. Não, você não vai precisar de mais nenhum. Eu vi uma pesquisa: brasileiro está lendo mais. Mas está lendo o quê? Autoajuda. Porque mulher faz sexo, homem faz... Não, porque mulher faz amor, homem faz sexo. Rasga tudinho e troca por isso aqui. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Dia desse eu estava saindo de casa com minha esposa. A gente foi comprar um perfume. Aí eu botei uma camisa. Gente, quando eu botei essa camisa, eu vi essa camisa tão preenchida que eu falei: rapaz, tô fortinho. Porque eu casei, gente, magrelo com força, né? Aí o rapaz, diga aí, 4 dedos só e eu fecho a camisa aqui. Rapaz, tô bem fortinho. Aí eu fui, né? Amor, se não fosse casado, vixe, tava as mulheres tudo dando em cima de mim agora. Fui lá, Gente, aí eu cheguei naquelas lojas horríveis, que o espelho é do teto até o chão. Quando eu passei assim, meu amor foi ali, ficou fazendo umas perguntas e tal. Quando eu parei no espelho assim, que eu olhei, que eu vi que estava preenchido, mas era só o bucho. Gente, deu uma tristeza, que eu fiz: amor, vem cá. Aí meu amor: o que foi, amor? Não, amor, vem cá. Amor, olha esse espelho. Gente, quando eu vi que era só bucho, que eu tinha engordado, que eu pensei que eu tinha engordado, mas era mais os braços e tal, não ia precisar nem malhar. Era não, gente, era bucho. Sabe qual é o grande problema? É quando a gente acha que a gente é muita coisa, gente. Você já viu isso? O cabo é X, mas ele se acha 3X. Sabe qual é o problema quando eu me acho a mais do que eu sou? É porque a queda é grande. A queda é grande, meu querido, a queda é grande. Pensa num problema. E o outro é verdade também, viu? O primeiro erro é ter uma visão supervalorizada de si mesmo. Rapaz, eu sou bom demais. Rapaz, eu sou... Olha, depois de mim, só Deus e talvez. Eu sou o cara e tal. Isso é horrível, gente.
Ninguém lidera melhor do que eu, ninguém é mais inteligente do que eu. É horrível. E o contrário também. Tem uma visão subvalorizada de si mesmo. Eu sou ninguém, eu sou um burro, eu sou feio, eu sou feia, todo dia eu boto pranchinha, não sei o quê, eu só saio de casa maquiada, mas eu sou feia. É horrível, é horrível. Sabe qual é o segredo, gente? Olha qual é o segredo, olha qual é o segredo, olha que lindo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem o quê? Tem um conceito equilibrado. O que a gente precisa ser, gente, é equilibrado. Sabe, você não precisa se achar melhor do que todo mundo, não, mas também não queira ser pior do que todo mundo, seja você. Sabe, tem uma história de Salieri e Mozart, vocês já viram? Naquele filme Amadeus. É muito interessante a história de Salieri. A história de Salieri é o seguinte: Salieri, ele cresceu, né, e começou a tocar música, começou a estudar música por muito tempo. E aí ele era aquele cara esforçado, gente, aquele cara que estudava 15 horas, 16 horas, sabe? Aquele cara que estudava muito. E ele estudava muito, né, e tocava relativamente bem. Só que aí qual é o problema? Surge Mozart. Mozart, meu querido, criancinha, já botava Salieri no chinelo. Não entrou nem na escola, já estava no chinelo. Parece eu no curso de Direito. Prova de 700 páginas de penal. Aí eu estudo feito aquele irmão Brau, não tem? Eu pego o livro, aí faço a primeira leitura. Aí eu faço minha segunda leitura sublinhando. Isso é importante. É engraçado que o que eu sublinho nunca está na prova. Eu acho que o que eu acho importante o professor não acha. Aí é um problema. Mas eu sublinho. Aí eu faço a terceira leitura resumindo com minhas palavras. Eu entendi isso, isso, isso e isso. Me pergunta amanhã, vê se eu sei. Me pergunta. Aí vamos fazer a prova, muito suado, sem filar, 7. Amém, Senhor. Obrigado por eu ter um CRE médio, né? Ou seja, médio CRE, medíocre. Eu sempre tive meu CRE ali no médio. Aí vem o cara, né? Ficou em primeiro lugar no vestibular. Eu falo assim, e aí, rapaz, estudou? Mas deu uma lidinha. Tá lascado, gospel, né? Quando o caba faz a prova, e aí, bicho, tirou quanto? Ó, meu 7. Ele, rapaz, foi, gostei não, 9,5. Nojento. Gospel. Sabe, gente, o grande problema é que a gente quer se achar demais. A gente quer se achar demais, a gente quer ser melhor do que todo mundo, a gente quer sair pisando em todo mundo. Sabe, aí depois Salieri, em meio a toda essa crise, Salieri era cristão, só que ele admite que teve muita inveja de Mozart. Inveja, gente, normal, porque ele estudava muito, o cara não estudava nada e sempre se saía melhor do que ele. Aí Salieri, no fim de sua vida, faz uma música, e o nome da música que ele faz é Obrigado, Deus. E ele diz assim: obrigado, Deus. Obrigado por toda a mediocridade da minha vida. Obrigado por todos os dons que o Senhor me deste, e obrigado pelos dons que o Senhor deste bem maiores do que os meus aos outros, porque foram os dons maiores dos outros que me incentivaram a crescer. E ele continua: obrigado, Deus, obrigado porque meu coração, apesar de toda a inveja e apesar de todos os problemas que eu vivi, o Senhor nunca deixou de me perdoar. Obrigado, Senhor. Sabe o que é que a gente precisa, gente? A gente precisa ter um pensamento equilibrado sobre nós, sabe? Um equilíbrio. Nem você precisa sair pisando todo mundo, nem você precisa sair se achando melhor do que todo mundo, e também nem precisa sair se achando a pior pessoa do mundo. O que você precisa ter é um equilíbrio sobre quem você é, e principalmente, viu? Uma satisfação em Deus pelo que Ele lhe deu e pelo que Ele lhe fez. Obrigado, Senhor. Eu posso não ter o dom de um ministro do STF, mas eu passei na OAB. Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu posso não ter chegado tão longe, mas eu cheguei em um lugar que era da sua vontade.
Obrigado, Deus, obrigado, porque se o Senhor colocou pessoas mais sábias ao meu lado, administradores melhores ao meu lado, foi para que eu pudesse me espelhar neles e crescer. Obrigado, Senhor. Gente, é uma vida de satisfação naquilo que Deus me fez. Sabe, olha, talvez você não seja a menina mais bonita, mas eu tenho certeza que a sua beleza vai chamar uma pessoa de Deus para você. Sabe, a gente precisa aceitar e viver no equilíbrio de nem se supervalorizar, nem de se subvalorizar. E aí a gente entra no nosso terceiro tipo de relacionamento. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. De acordo com o que, gente? Com o que eu quero? Não, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Olha que direto. Se o seu dom é ensinar, vírgula, ensine. Não enrole não, meu querido. Se eu dou a ensinar, ensine. Vamos lá. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, não, eu não posso ser líder, eu sou um fracassado, eu não sei a Bíblia, eu não sou ninguém e tal. Ou o contrário. Não, eu quero liderar, eu posso liderar qualquer coisa aqui. Olha o que é que ele diz. Se seu dom é exercer liderança, que a exerça com zelo, com organização, com excelência, com amor. Se o seu dom é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Gente, o que Paulo vai expor aqui é a verdade da relação de igreja. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Um é mão, outro é braço, outro é pé, são os olhos, outros são as orelhas. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu dom. A cada um de nós, Deus distribuiu dons. E aí eu vou resumir. Toda munganga de igreja. Munganga de igreja quer sair. Toda munganga de igreja. Toda. Olha, todo moído de igreja acontece, sabe como? Quando alguém tem uma visão supervalorizada do seu ministério. Quando alguém se acha melhor do que o outro, quando alguém acha que prega melhor do que o outro, sabe? Quando alguém acha que ensina melhor do que o outro, quando alguém acha que lidera melhor do que o outro, aí começa fuxico, aí começa fofoca, sabe? Aí começa cada um usar seu dom de forma errada, porque crente não fuxica, pede oração. Tu já viu essa? Chega para a irmã, tristeza, meu coração está sangrando. Fulano adulterou. Fui mesmo, mulher. Foi assim. Aí ela fez assim, saiu assim, o marido descobriu assim. Vamos orar. Estou te contando só para que você me ajude a orar por ela. Aí A contou para a B. Aí fez, mas não diga a ninguém. Aí vai B, chega para C, aí faz mulher. Tem que dizer mulher, né? Como se só mulher fuxicasse, só um fuxica mais. Homem, deixa eu te contar, fulana fez isso. Me ajuda porque eu estou numa batalha de oração por ela. Aí começa, gente, a fofoca, sabe? Aí começa um falando do outro, um falando mal do outro, um se achando mais santo que o outro. Isso é a igreja. Isso é o que ocorre nas igrejas que gera divisão, que gera pessoas saindo das igrejas decepcionadas e tal. Sempre porque pessoas, irmãos, não conseguem ter uma visão equilibrada de si mesmo. Porque, meu querido, quando mão quer ser pé, o cabo anda de cabeça para baixo. Quando você quer fazer o que você não foi chamado para você, dá errado. Você vê, só uma história. Semana passada a gente divulgou um evento que o pastor Daniel está fazendo com os adolescentes para a Disney. Uma estratégia. Quem conhece o pastor Daniel sabe do trabalho que ele faz aqui na escola, que é tremendo, né? O Cidade Extreme na sexta-feira, que atrai inúmeros adolescentes, enfim. Ele usou uma estratégia, né, de levar esses jovens para a Disney e lá começar a pregar também o evangelho a eles. Aí liga uma irmã, provavelmente daqui, já que a gente tinha divulgado aqui no domingo, ligou na segunda. Aí ligou para a mulher lá do turismo. Irmã, pastor Sérgio está sabendo
que pastor Daniel está levando os adolescentes para o trono de Satanás? Porque é sempre assim, né? Ninguém chega com palavra de amor, com longanimidade, não. O negócio é assim. Aí outro liga. Rapaz, é verdade que vocês estão levando os meninos lá para aqueles negócios da Disney com as mensagens subliminares que o povo assiste o filme tirando a roupa? Eu falei, meu Deus, eu assisti o Rei Leão, eu chorei tanto que a última coisa que eu ia fazer era tirar a roupa. Ah não, porque a Disney, o dono não é crente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E Steve Jobs era crente, não era? Era budista, né? Steve Jobs era budista, né? Ou seja, teu iPhone tu vai queimar agora. Ou me dá, se quiser, eu oro. Eu oro por ele. Eu só estou com meu iPin, né? Aí, gente, eu não critico não, sabe? Eu não critico a dúvida. Porque Paulo fala sobre o forte e o fraco na fé em Romanos 14. Eu não critico a dúvida. O problema não é a dúvida. Eu não estou aqui falando mal da dúvida. Qualquer um de vocês, na dúvida, pode chegar para alguns dos líderes da igreja e tirar a sua dúvida. Rapaz, eu ouvi falar que a Disney, não sei o quê. Não tem problema. O problema não é a dúvida. O problema é porque essa irmã que recebeu o telefone, enfim, não soube bem dar essa resposta, ela fazia, minha irmã, eu não sei dar essa resposta, mas liga para o pastor Daniel, porque se ele é o líder espiritual dessa viagem, ele vai saber lhe responder. Ligava, gente. Alguém ligou para ele? Alguém ligou para Daniel para tirar essa dúvida? Não, mas sabe sair falando mal. Porque o problema não é a dúvida. O problema é achar que você sabe de todas as coisas e que os outros sempre estão errados. Esse é o problema. Esse é o problema. É quando na igreja a gente, ao invés de sentar como pessoas maduras e dizer, rapaz, eu sou dedo, tu é mão, né? A gente está ligado, vamos resolver esse negócio? Não resolve não. Dia desse um irmão aqui, ele está assistindo a pregação, que eu disse, só assista que eu vou contar a sua história. Ele disse que, rapaz, até que eu canto bonito. Porque, gente, se Deus cometeu um erro, foi não me fazer cantar. Porque o que eu queria cantar. Queria, viu? Eu canto no banheiro tão bonito. Quando chego nesse microfone, meu Deus, é uma voz rouca, rimada, patoense, né, que só a graça. Aí ele disse que fez, rapaz, eu canto bem. Porque ele cantando no louvor, é majestoso. Rapaz, eu canto bem. Vai que eu canto bem e estou enterrando esse dom. Né? E nunca pensei nisso. Aí ele pegou o celular, botou para gravar e passou o louvor todinho assim, ó. Majestoso. Cantando, né? Aí como a voz de todo mundo se toma, todo mundo canta bonito no louvor, não é? No louvor todo mundo canta bonito. Aí ele disse que cantou, né? E cantando, majestoso. Aí ele disse que doido para chegar em casa, e a pregação rolando, e ele doido para chegar em casa. Rapaz, será que eu sei cantar? Será que eu sei cantar? Eu vou cantar no louvor, coisa linda. Aí disse quando ele chegou, que ele foi ouvir, majestoso, aí foi, meu Deus, ele disse, não passou da metade da música. Meu Deus, como eu canto mal. Sabe? Gente, às vezes a gente tem vários dons. Eu tenho um amigo que a gente fez seminário junto. Porque a Bíblia diz que os dons foram dados à igreja segundo a graça de quem? De Deus. Foi Deus que deu os dons à igreja. Então, meu querido, não adianta você querer lutar contra isso. E seminário é lugar que tem gente que acha que vai fazer o dom lá. Né? Muitos. Tem muitas exceções, lógico, mas enfim. Aí eu fiz seminário com um irmão, e aí eu me lembro que eu encontrei esse irmão depois. Rapaz, esse irmão fez música na Universidade Federal, lidera grupo de louvor, é uma bênção, é uma bênção. O ministério de louvor dele é uma bênção. Canta muito bem, toca muito bem, enfim. Aí eu encontrei com ele e fiz, e aí meu irmão, acabou o seminário, como é que tá? Ele falou, acabei, Tiago, mas estou frustrado. Ô meu irmão, você está frustrado por quê? Porque eu não quero mais ser líder de louvor, eu quero crescer. Tu quer crescer para onde? Ah, Tiago, tu sabe, eu fiz seminário para crescer. Eu fui crescer para que lugar? Eu não estou entendendo. Não, Tiago, é porque eu sou líder de louvor, eu quero agora ser pastor. Aí, meu irmão, primeiro que não existe isso de crescer. Pastor não é melhor que líder, pastor não é mais um jeito que ninguém. É sacerdócio universal, meu irmão. Todos nós temos dons.
Sabe, aqui tem um dom de ensinar, ali tem um dom de interceder, ali tem um dom de orar pelos outros, sabe, ali tem um dom de hospitalidade, aqui tem um dom de ensinar a palavra do Senhor, de pregar a palavra. Gente, todos nós temos dons. E a beleza da igreja não é criar um tumor aqui melhor do que o outro, ou não sei o que melhor do que ninguém, não. A cabeça é Cristo e o resto é o corpo. E cada um tenha uma visão equilibrada do seu dom. Cada um tem uma visão equilibrada daquilo que Deus te deu. Se Deus te deu um dom, se é servir, sirva, deixa de munganga. Se é ensinar, meu querido, deixa de moído, vai ensinar. Deixa de querer fazer o que Deus não lhe chamou para fazer. Isso não lhe faz melhor ou pior do que ninguém, não. Isso lhe faz se satisfazer naquilo que Deus lhe deu. Lhe satisfazer naquilo que Deus fez. Só isso. Tem melhor do que ninguém e tal. Gente, se a gente vivesse assim dentro da igreja, eu lhe digo, 99% dos problemas se resolveriam. Se cada um tivesse uma visão equilibrada sobre si mesmo. Vamos continuar. Versículo 9. Versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra a quem? Aos outros, mais do que dar honra a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, persevere na oração. Gente, a igreja precisa orar. Sabe, eu vou lhe dizer isso, eu disse em todos os cultos isso. A igreja precisa orar mais. 1 Tessalonicenses diz, orai sem cessar. Orai a todo tempo, orai a todo instante, orai em todos os momentos, ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pela sua vida, ore por aqueles que não conhecem o Evangelho, ore fervorosamente, e ore em todo instante, e ore em todo tempo. Esses 40 dias de jejum e oração, gente, vai ser um momento de você viver mais momentos com Deus, sabe, de se ajoelhar, se trancar no quarto, dizer, Jesus muda minha vida, Jesus abençoa meu filho, Jesus abençoa nossa comunidade, abençoa todas as igrejas. Sabe, a gente precisa parar mais e orar, gente. Versículo 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Isso é tão importante. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Às vezes eu tenho uma certa atitude com certas pessoas e outra atitude totalmente diferente com outras pessoas. Todo mundo já passou por isso. Chego de terno em uma loja, né, vou comprar alguma coisa em uma loja, chego de terno. Como é que eu sou atendido? Todo mundo, eita, ninguém sabe que eu era estagiário, né? Eu lá, estágio de direito, ia todo de terno, bonito, rapaz, no ônibus lá. Lindo. Chegava na loja, todo mundo corria para mim. Se ela soubesse. Aí você vai de short, chinelão, aprecata, como diz lá em Patos, chinela arrastando, calcanhar rachado. Chega lá, quem é que te atende? Quem te atende? Tu é o último. Às vezes você vai com dinheiro. A outra eu fui olhar, me atender. Agora eu vou comprar, ninguém quer. Sabe, a gente tem isso. Sabe, a gente faz acepção de pessoas. Ele está bem vestido, ele pode me beneficiar de alguma forma. Meu amigo. Não, esse aí não pode me dar nada, isso aí não é ninguém e tal. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Quando eu cheguei aqui na igreja, Saulo fez, Tiago, um pastor que eu não lembro quem pregou, acho que foi pastor Paulo, vai pregar sobre amar os pobres e tal. Tu quer vir vestido de mendigo para a igreja? Isso faz tempo, faz uns 4 anos, foi quando eu entrei na Cidade Viva. Aí eu vim vestido de mendigo. Sangue no zóio, como diz lá em Patos. Cheguei, me vesti de mendigo, sentei aqui, mesmo no meio dessa fileira. O povo chegava, sentava do meu lado, fazia o quê? E eu não estava fedendo não deu tempo. Se Saulo tivesse pedido uns 3 dias antes, eu tinha feito o serviço completo. Estava cheiroso. Só estava mal vestido. Peguei uma calça velha, uma sandália velha, uma camisa velha,
e vim. Não tá fedendo não. Acaba chegava do meu lado, saía. Eu, oxe. Aí passava o tempo, aí chegava aquele cara bem apressado no meio do louvor, sentava, olhava para mim, saía. Gente, sério, eu passei até a mensagem, ninguém sentou na minha fila. Quando começou a pregação, que não tinha mais canto, porque eu me lembro que só tinha 2 cultos, ou era só um, eu não lembro. As 2 primeiras lá da ponta e as 2 primeiras da outra ponta ficaram ocupadas. O resto, fiquei só. Foi. Acepção de pessoas dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. E acontece, viu? Acontece. Versículo 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Tem uma frase que diz: se você acredita em umas partes do Evangelho e não acredita em outras partes do Evangelho, você não acredita no Evangelho. Você acredita em quê? Em você. Não é porque você olha assim e faz: eu concordo. Olha só, eu concordo. Não concordo. Tem gente que vê a Bíblia de jeito. E aí, meu amigo, você vai exortar esse cabo, você faz o quê? Meu irmão, você está errado, por causa disso. Eu não entendo assim. Você quer entender como? Do seu jeito, segundo a sua própria sabedoria? Porque, gente, o que mais a gente tem aqui é pessoas sábias aos seus próprios olhos. Pessoas que estão acima dos seus líderes, pessoas que estão acima até mesmo das Escrituras. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Mas eu queria me deter no primeiro versículo, no versículo 9, que é quando ele diz: o amor deve ser sincero. Aí resume tudo. Você sabe a história do sincero? Deixa eu te contar a história do sincero, da palavra sincero. Não tem aquele negócio de fazer o vaso de barro e tal, e você vai apertando o pedalzinho aqui, o negócio de goste, gente. Você lembra de goste? Da mulher lá fazer. Eu só vi esse negócio na Bíblia em goste. Então, estava lá em goste, a mulher fazendo, aí via o demônio aqui, pegava nas costas dela, enfim. O resto do filme vocês sabem. Aí, então estava lá fazendo. Só que aí tinha um negócio, quando o cabo terminava de fazer o vaso, às vezes ficava uma rachadura aqui, uma rachadura aqui, uma rachadura aqui. Então ele tinha 2 opções: desmanchar tudo que ele fez e fazer de novo, ou pegar uma cera e sair cobrindo o rachão. Aí ele ia vender o vaso, aí o cara chegava e falava: quanto é esse vaso? R$10. Aí ele dizia: mas vem cá, esse vaso é com cera ou é sem cera? Aí ele falava: não, é sem cera. É sem cera, é sem mácula, é sem nenhum fingimento, é sem cera, é sem cera, é sem cera, é sincero. Não sei, só sei que foi assim. Não sei se você acreditou, eu não acredito muito nessa história, mas eu sei que no grego, sincero é hipócritos. No grego, essa palavra, o amor deve ser sincero, é hipócritos. Hipócritos eram os personagens das peças gregas. Não tinha aquelas peças gregas, aqueles dramas gregos, que tinha 2 tipos de máscara, ou de comédia ou de drama, né? Cada personagem dizia: ó o hipócritos. Ó o hipócritos, ó o hipócritos. Hoje a gente entende como uma pessoa hipócrita o quê, gente? Uma pessoa falsa, uma pessoa que vive relacionamentos de forma mentirosa. Ela vive cobrindo as falhas da sua vida. Né? Como é que isso acontece? Vou dizer de novo da irmã. Né? A irmã está aqui, rapaz, ô irmã sem futuro aquela. Dizendo para outra aqui, né? Pá, aquela irmã é só a graça. Oh, meu Deus, Satanás enviou aquela mulher para aqui, não tem condições não. E tal. Aí a outra crente avisa: ei, está chegando. Que é crente, né? Aí olha e faz: minha irmã estava com a orelha coçando. Estava, por quê? Estava falando de mim? Estava. Bom ou mal? Tem como falar mal de você? Varoa do Senhor. Né? É assim, gente, nossos relacionamentos assim, parece que todos nós hoje vivemos nessa política, sabe, que se alojou no nosso país. Uma política onde quando eu preciso de você, só abraços, só sorrisos. Quando eu não preciso de você, nem falo com você mais. Tão triste isso, né? Tão triste quando você vê pessoas que quando precisam de você, lhe dão um abraço, lhe dão um sorriso. Quando não precisam, nem olham mais para você. Isso é o que a gente vive hoje nessa sociedade virtual, né?
O cara fala um negócio lá no Facebook, uma besteira, aí você vai lá dar um like. Eu gosto de curtir. Falou uma piada lá, fulano, ó, aí eu kkkk, leseira. É assim, gente, a gente vive hoje relacionamentos virtuais, relacionamentos falsos, relacionamentos hipócritas, sabe? Relacionamentos cheio de falsidades. Isso é o que a gente vive. Só que a gente vive mais, a gente vive uma politicagem, sabe? Uma busca por uma socialização à custa de tudo, até mesmo da verdade. Olha só o que aqui o texto diz. O amor deve ser sincero, odeie o mal e apegue-se ao que é bom. Aí sabe o que a gente vive hoje? O cara está em pecado, né? Enfim, está com a vida destruída. Aí eu tenho que amar. Venha, meu irmão, tem nada não, viu? Tem nada não, checar. Sabe, a gente trocou, eu preguei isso ontem na juventude, a gente trocou, em nome do amor, a gente trocou a verdade. A gente trocou a verdade em nome de um amor, que gente não é amor. O amor deve ser sincero. Sabe o que é que acontece? Acaba fica com raiva do outro. Estou com raiva de tu fez não sei o que comigo. Aí eu chamo para conversar, eu jogo na mesa tudo que eu estou sentindo, eu abro meu coração, não, fico calado, com raiva. Aí chego para o outro, rapaz, estou com raiva de fulano, babá. Aí vai para outro, contamina outro. Estou com raiva de fulano, babá. Aí a gente vive. Aí quando vê o irmão é o quê? Ô irmão, gente, falsidade, hipocrisia, a gente vive uma peça de teatro. O amor deve ser sincero e nunca deve aceitar o mal. Amor que é amor, meu irmão, exorta. Amor que é amor, repreende. Amor que é amor, diz, meu irmão, eu te amo, mas você errou, viu? Amor que é amor, gente, disciplina. Amor que é amor, confessa. Amor que é amor, abre o jogo. Amor que é amor, vive verdade, não vive mentira. Não retribua o mal, não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A gente está vivendo hoje na mídia uma novela que está fazendo muito sucesso, né? Que é Oi, 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 né? Já viram? Vem balançar, não sei o quê. Avenida Brasil, né? E eu sabia desde o começo que ia ser uma novela baseada no Conde de Monte Cristo, que é uma história que fala sobre a vingança. Ou seja, se você já viu o Conde de Monte Cristo, você sabe como vai acabar a Avenida Brasil. Acabou sua surpresa. Só que aí, dia desse, estava fazendo feira com minha esposa, aí tem lá um monte de alface, eu fico agoniado. É tudo verde. Aí fica meu amor lá escolhendo, eu não sei a diferença de nenhum. Sei a diferença de um enrugado, outro mais espalhado, qual é a diferença? Aí eu digo, amor, vou para a fila, porque na fila tem uma TVzinha aqui, eu fico assistindo. Aí eu vou lá guardar o lugar, né, muita gente e tal. Aí eu fico lá na fila assistindo TV, ficar aqui. Aí tinha duas irmãs aqui, né? Irmã não sei, tinha duas mulheres aqui na frente, na minha frente. Aí passando, eu acho que era um jogo da Olimpíada, alguma coisa, aí passa a propaganda de Avenida Brasil, que é as duas lá, como é? Nina e... Estão assistindo. Isso aí, sincero. Carminha, né? Aí era uma empregada e a outra patroa. Aí estava naquela fase da vingança, que aí a audiência, gente, subiu. Eu quero é mesmo ver ela pagar. Aí estava numa cena que a empregada, Nina, né? Que a Nina estava se vingando da outra, aí fazendo um monte de coisa, mandando ela, sei lá, pintar o cabelo, cozinhar para ela, não sei o quê. Aí eu lá assistindo, né, e tal, propaganda, aquela voz que eu não aguento mais da Globo. Não perca a Avenida Brasil. Aí a mulher daqui fez. Essa Nina devia logo era matar essa mulher. Aí eu... procurando pelo meu amor, né? Para ver se ela vinha logo.
Aí a outra fez: que matar a mulher? Ela tem que sofrer mesmo. Aí eu, rapaz, eu vou pegar a fossa com o meu amor mesmo. Que eu não vou ficar aqui. Virou Idade Média, meu amigo. Virou Idade Média. Vai, eita. Fuzila, Nina. Carminha, sei lá. Porque, gente, isso não é de hoje não. Ô Kant frustrado, quando disse que a gente estava evoluindo, né? A gente está evoluindo eticamente. Tá nada. A gente é igual, igualzinho, vingativo. Somos assim, gente. Fez mal comigo, meu amigo, eu vou lá. A gente só não está atirando no povo com medo de ser preso. Não vou mentir. É verdade. É verdade. Tem estudo sobre isso. Se não fossem as regras sociais, a gente saía vivendo do mesmo jeito que vivia antes. Mas isso não nos torna melhores do que pessoas de 2000 anos atrás. A gente simplesmente vive sobre uma coerção social muito grande. Do mesmo jeito. A gente é mal do mesmo jeito. A gente quer se vingar, gente. Fez mal comigo, meu, eu vou fazer com você do mesmo jeito ou pior. A gente vive assim. Aí nessa semana teve um acontecimento muito triste, que foi a morte do pastor João Filho, aqui da Igreja Batista do Manaíra, Batistinha, né? Queria até que a gente orasse por isso, sabe? Orasse pela igreja, orasse pelos líderes, para que eles, o Espírito Santo os guiasse numa fase tão difícil, né? Num projeto que tem abençoado tanta gente. Mas aí eu fui no velório, sabe, gente? E eu vi o que é uma igreja enterrar um pastor. Gente, muita tristeza, muita gente, sabe? Ele mesmo batizou minha esposa. O pastor que falou lá disse que ele batizou 5.000 pessoas. Então imagina o senso de gratidão que existe por uma pessoa, né? Então, eu estava lá, um adolescente de 14 anos chorava inconsolada. E aí eu vi todo o contexto do que é uma igreja enterrar seu pastor. Vocês se lembram da história do pastor Robinson, de Recife? Pastor Robinson de Recife tinha um filho, isso foi agora, acho que deve ter uns 3 meses, e o seu filho com problema com drogas, ele era da anglicana. Ele pregou no culto de domingo à noite, foi para casa com sua esposa. Quando chegou em casa, o seu filho o assassinou. Vocês viram isso? Assassinou o pai e a mãe. Foi. E a igreja perdeu o seu pastor e a esposa do pastor. Foi uma coisa... E eu me lembro que eu fiquei muito triste, porque eu recebia toda semana e-mails de devocionais dele, que ele jogava, né? Eu tinha um cadastro, que eu gostava muito dos textos dele. E isso me marcou muito. E toda mensagem sobre esse velório de pastor Robson eu abria. Até que eu vi uma mensagem muito interessante, que aí dizia o seguinte: igreja de pastor assassinado reúne-se após o seu enterro. Para quê? Para orar pelo filho dele. Imagina a cena, a reportagem se fosse assim: igreja de pastor assassinado se junta na polícia para lixar o assassino do pastor. Gente, eu achei isso de uma beleza tão grande, de uma verdade bíblica tão grande, em meio a toda a dor da perda do seu pastor. A igreja se reúne para orar por aquele adolescente que com certeza por causa de drogas, por causa, enfim, de tantas coisas, cometeu esse ato. O que a gente precisa, gente, é entender isso, sabe? Entender que, olha só, para todo pecado existe uma consequência. Tá? Para todo pecado existe uma consequência. Agora, essa consequência será aplicada por quem? Por você? Pelo Senhor. É o Senhor que irá cobrar a consequência de tudo aquilo que fizeram com você. O que você tem que fazer é, sabe o quê? Se seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Sabe como é que você vai descobrir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Quando você entregar a sua vida a Deus em um sacrifício vivo, santo e agradável. Quando você tiver um pensamento extremamente equilibrado sobre você mesmo. Quando você, dentro da sua comunidade, você amar aos outros de uma forma e servir de forma equilibrada. Quando você tiver um amor sincero por todos. E quando você pagar o mal com o bem. Dessa forma, meus queridos, a gente vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe.